Boa tarde, estamos aqui hoje para bater um papo com o Luiz Carlos Mosato. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Nadine. Uma alegria estar aqui. Uma honra ser, não vou dizer entrevistado, bater esse papo com você, que a gente já experimentou um pouquinho na prévia aqui, já foi um bate-papo legal. Então, muito feliz. Se apresenta para mim, então. Nadine, vamos lá. Eu sou o Luiz Carlos Mosato, sou do Paraná, lá de Londrina, a pequena Londres, e eu, trabalho com desenvolvimento humano, eu sou coach e consultor em desenvolvimento humano. Uma formação aí em psicologia, em pedagogia empresarial, em administração, também biologia, enfim. E há alguns anos eu trabalho nas empresas, atendendo equipes de líderes, desenvolvendo equipes de líderes, dando assessoria a CEOs, a executivos, e também atendendo em processos individuais, né? Pessoas para melhoria e desenvolvimento de performance, sendo jovens, aposentados, enfim. Então, desde sempre, a minha paixão é gente e eu gosto de trabalhar com desenvolvimento de gente. Então, assim, para mim é até interessante estar conversando com você, porque eu falei isso. Falei sobre a gestão, né? Não tem... Um exemplo, tu vai na praia. Aí tu tem que pegar o transporte público. Só que você ama a praia. Para mim, a gestão, números, indicadores, é o transporte público. Sou obrigada a pegar para chegar na praia. Mas a minha paixão tá na liderança e desenvolvimento de pessoas. Olha que legal. É uma coisa assim que você faz até sem dinheiro. Quando você ama. É a tua paixão. É a minha paixão. E é isso que te levou dentro do empreendedorismo. Isso. Por causa das pessoas. Por causa das pessoas. Que legal. E você estava me contando, né? Nesse bate-papo eu cheguei e você estava me contando que foi a teoria do acaso, né? Na verdade, você não planejou estar aí, né? Você caiu aí e abraçou e se desenvolveu muito legal, né? Quando realmente tem essa atração, essa coisa natural, e você se descobriu nessa oportunidade ou antes já tinha a tua história? Então, antes eu já tinha passado por uma empresa que hoje minha ex-patroa é uma grande amiga minha, e eu cheguei lá e eu lembro que eu fiz a ficha e ela falou assim pra mim: gostei da sua caligrafia, você vai ser auxiliar do supervisor. Aí eu, Jesus, só porque ela gostou da minha letra, eu não sabia fazer nada. E ela me ensinou tudo ali e eu decidi sair da empresa por algo que estava acontecendo lá, que eu não estava gostando. Falei pra ela: olha, eu tô saindo, mas me fala. Eu falei: um dia você vai saber porque eu tô saindo. E aconteceu, né, que ela pegou lá as pessoas roubando ela, e todo mundo processou ela. Aí, sendo que me chamaram pra processar ela também. Aí, quando me mandaram o áudio, eu mandei pra ela. Ela falou: você pode ser minha testemunha? Eu falei: claro, porque ela de fato era uma pessoa certa. Ela não, fizeram sacanagem com ela mesmo, assim, ela era uma pessoa correta. Ela não... E você se posicionou, ela viu sua índole. Aí eu falei pra ela: vamos, eu vou ser sua testemunha. Aí, porque essa pessoa que me mandou o áudio era testemunha de todo mundo, todas as pessoas perderam a causa por conta desse áudio. E eu tava desempregada na época. E ela falou assim pra mim: você se teria como trabalhar em Copacabana? Eu falei: sim. Aí ela falou: tá bom, então vou abrir uma loja pra você trabalhar. E aí ela abriu uma loja de culinária italiana, porque ela já tinha uma fábrica de panificação, e onde eu fui gerente lá. E aí foi quando eu comecei a trabalhar com pessoas. Que legal, que legal. E começou bem, hein, na culinária italiana. Porque interessante, quando você pediu para me apresentar, a gente sempre faz isso e é errado. As pessoas dizem o que elas fazem e não dizem o que elas são. Já percebeu que a gente sempre, quando vai se apresentar, a gente acaba, não sei, no mundo corporativo, sei lá se é... A gente fala o que a gente faz. Mas o Mosato, eu sou amante da natureza,
eu sou filho de italiano, sou amante de café, de vinho, gosto de animais, da natureza, né? Então, quem eu sou? Eu acho que isso é importante. E quando você me contou agora aqui, né, como que você entrou nisso aí, mas também brotou de uma paixão que tem algo ligado ao que você é. Em algum momento, desde a tua infância, se você for buscar aí um dia e vai se encontrar, você já estava naquele lado, né, de se posicionar. Porque a liderança, ela não é um cargo, não é um crachá, um cargo que te deram, é uma postura, né? É uma maneira de se posicionar diante das pessoas e diante do mundo. Sim. Então, eu tenho um amigo de infância, e ele dizia de uma forma muito assim, muito chula até, né? Mas ele dizia, o mundo é muito simples, o mundo é dividido no meio, tem 2 tipos de gente. Quem nasceu para liderar, quem nasceu para ser liderado. Pronto. E eu falei, olha, né, não tá errado, porque tem as pessoas que se posicionam e influenciam os demais, tem as pessoas que esperam que alguém se posicione e aí ela... Né? Então, quando você decide ser líder, você aceita um desafio, não necessariamente porque você está pronta, está capacitada. Seguramente você não era a mais entendedora de massa italiana do Rio de Janeiro, Não. Né? Entende? Mas se posicionou diante de uma situação e é isso. Isso é exercer liderança. E, obviamente, essa face agradável, essa facilidade de se relacionar, liderança é relacionamento, né? Então, liderar pessoas é relacionar-se e poder influenciar as pessoas através desse relacionamento. Com o seu trabalho, né, que você faz sobre liderança, eu identifiquei que muito problema, na verdade, um problema que eu enfrento é sobre líder na área emocional. Porque todo líder tem que ter um emocional muito bem estruturado, porque lidar com pessoas que estão constantemente com o emocional abalado. E aí eu cheguei até quando eu falei pra você, eu queria fazer psicologia, é justamente por isso que eu falei, eu queria ajudar os meus liderados, mas tem horas que eu converso com eles e eu não consigo, assim, dar uma palavra que eles precisam, dar um direcionamento na área pessoal mesmo, no emocional deles, porque às vezes a minha parte preferida do dia, quando eu era líder e eu ficava na loja desde a abertura, era esperar eles chegarem, porque eles chegavam, bom dia, bom dia, bom dia. E quando um bom dia estava diferente, eu já sabia, alguma coisa está acontecendo. E eu, o que está acontecendo? Tive um problema em casa e tal. E aí eu falava ali como pessoa, né? Mas quando você é preparado para falar sobre aquilo, fica melhor. Então, assim, eu queria fazer esses cursos que eu falei justamente para aprender a lidar com as pessoas, para aprender a ajudar os meus liderados. O que eles vão fazer quando eles estiverem com emocional abalado, quando estiverem em crise de ansiedade no trabalho, porque hoje isso acontece muito. Sim. Então, como que é nessa questão aí? Olha, Nadine, o mundo realmente está complicado, né? As pessoas, o índice de saúde mental da humanidade, ele, sobretudo depois da pandemia, teve um estudo aí que mostrou que houve um empeoramento em 58%, no caso do Brasil, na saúde mental das pessoas. Então, mais de 85% dos problemas que você encontra no dia a dia na gestão de uma empresa está ligado a comportamento, está ligado a emocional. Né? Então, o que fazer? Seria bom se todo líder pudesse fazer um curso de psicologia, né? Todo líder, psicólogo, ADM, formado em ADM, psicologia bom, seria bom, mas não é possível. Então, como que a gente pode atuar como líder? Eu sempre dou um conselho, que não é nem meu. Eu me inspirei lá num grande psicanalista francês chamado Jacques Lacan. Ele foi quem trouxe muito da psicanálise para o Ocidente, né? O Jacques Lacan, ele disse, né, uma das muitas contribuições dele, ele falou sobre o desejo humano. Então, a psicanálise entende que o desejo é o motor da vida, né? Você tem que ser uma pessoa desejante para você poder se mover a algo, né?
E o Lacan diz o seguinte: qual é o maior desejo humano? É o desejo de ser desejado, de ser valorizado, de ser reconhecido. Então, ainda que você não tenha muito o que dizer para alguém, você percebeu que a pessoa chegou com um bom dia já que está diferente, o simples fato de você chegar para ela e dizer, tá tudo bem? Ela vai dizer, nossa, ela percebeu. Ou, você quer falar algo? Então, às vezes, a pessoa sentir que no meio de toda essa massa, eu sou alguém, eu fui visto, eu fui percebido, ela percebeu que eu não estou bem. E às vezes ela sentou para falar com você, conversou, desabafou, falou meia horinha, saiu. Nossa, Nadine é a melhor líder que eu já tive. Tive uma conversa fantástica com ela, você não falou nada. Entende? Você só percebeu e deu a oportunidade de falar. Sim. Então, você quer falar sobre? Então, esse acolhimento é que falta no mundo moderno. Então, as empresas, quando elas entraram nessa onda de humanização, isso foi importante, porque ela passou a considerar que as pessoas, tudo que eu faço na empresa, eu faço através de pessoas. 100% dos meus colaboradores são pessoas. 100% dos meus fornecedores são pessoas. Isso o Simon Sinek diz, né? Então, eu tenho que considerar o elemento humano no meu negócio. As pessoas não são máquinas, não são robô. Sim. Então, o simples fato de eu fazer com que a pessoa se sinta valorizada, se sinta reconhecida. Pronto, eu estou exercendo um poder sobre ela, né? Então é como se... Isso aí usado para o mal é até perigoso, porque a pessoa fica vulnerável, né? Porque essa tua atitude veio de encontro com a maior necessidade humana, ser valorizada, ser reconhecida, né? Então, claro, aí talvez alguém pergunta, mas Mozato, e aí o pessoal não vai misturar as coisas, não é falta de profissionalismo, aqui a pessoa tem que produzir, aí o pessoal começa a ficar folgado, tal. Não, você tem que ser profissional, é você separar, né? Sim. É um ser humano, eu o trato como ser humano, existe esse reconhecimento, mas ele também tem tarefas a ser realizadas aqui, existem prazos, existem metas, eu tenho que cobrar, eu tenho que, né? Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Então, se eu fizesse esses cursos que eu falei pra você, agregaria no meu trabalho? Agregaria. Mas às vezes você não precisa fazer uma graduação para isso, né? Imagina se para ser um melhor líder, ele tem que fazer uma graduação em psicologia, uma graduação em administração de empresas, fazer um curso de filosofia, ajudaria muito, ciências sociais. São ciências, né? Seria maravilhoso. Mas eu acho que o mais importante é esse elemento que você tem, que eu já percebi, que é o desejo de aprender e a curiosidade. Então, a leitura de um livro, alguns podcasts que você assiste, fazer um curso online, ou seja, né? Eu aprendi psicanálise antes de fazer psicologia. Eu já lia Viktor Frankl, né, que é da logoterapia, antes de conhecer a terceira escola vienense de psicoterapia. Então, PNL, você pode aprender através de muitos livros. Então, a leitura... O importante é o seguinte: como é que eu estou exercitando todos os dias a minha dimensão intelectual, né? Eu tenho que aprender um pouquinho todo dia. Sim. Então, hoje de manhã, enquanto eu tive um dia de folga hoje, né? Aí de manhã eu fui pra piscina lá do apart hotel que eu tô, peguei um livrinho, comecei a ler. Nossa, vi lá uma página fantástica. Já fotografei, grifei, coloquei no Instagram. Foi um aprendizado que eu tive, compartilhei, um monte de gente comentou. Nossa, que bacana. Então, é isso. O mínimo que seja, mas você todo dia precisa aprender algo. Sim. E a gente tem muitos canais para isso. Então, eu tô no caminho certo, hein? Porque, assim, eu sou muito assim com meus colaboradores. Eu converso com eles quase todos os dias. Eu consigo identificar no rosto se alguém não tá bem. E chamo pra conversar o que tá acontecendo. Sou uma pessoa, assim, sou extremamente solícita porque eu vim de lá, né? Uhum. Então, não tem como ser diferente.
é como se eu faço com eles o que eu gostaria que fizesse comigo. Então, todas as vezes que eu vejo um colaborador em alguma situação, eu me coloco no lugar dele e falo como que eu gostaria que me tratasse se eu estivesse nessa situação. E eu vou lá e faço exatamente o que eu gostaria que fizesse comigo. E eu gostaria muito que tivesse muito dessas lideranças por aí, né? Que um dia isso venha acontecer. Mas quando eu falei sobre psicologia foi justamente por conta disso. Porque eu falei, eu preciso ajudar as pessoas. É como se o seu propósito de vida tem a ver com a sua profissão, né? Uhum. E quando eu entendi que eu nasci para isso, para lidar com pessoas, ajudar pessoas, assim como eu consegui me tornar uma pessoa melhor. Eu tenho muita coisa para desenvolver ainda. Mas até falei, estava conversando sobre isso hoje, que eu falei, eu queria montar um projeto para falar com as pessoas da comunidade, né, de onde eu vim. Não só de onde eu vim, né, de dentro da comunidade, que não tem perspectiva de vida, acham que tem que morrer lá. Para conseguir fazer com que eles queiram outra vida. Porque tem muitas pessoas que estão presas na comunidade que falam assim, eu não vou sair daqui porque aqui eu não pago água e luz, um exemplo. Uhum. E aí tu fala, meu Deus, a pessoa tá presa, porque a ambiência também diz sobre uma forma de escravidão, né? Isso. A pessoa tá presa ali por conta de R$500, né? Água e luz. Não é só isso, né? Mas jogar aí em R$500. Mas tá condenada a passar a vida ali. Exatamente. E o ambiente diz muito sobre você. Uhum. Eu falo porque eu tenho profissionais que fazem o trabalho muito bem, até melhor, que estão dentro da comunidade, não prosperam, né? Não conseguem crescer. E pessoas que nem não têm tanta formação, saíram da comunidade, começaram a empreender fora da comunidade e hoje em dia já alavancaram. Porque a ambiência diz muito sobre você. Uhum. Exatamente. Acho que o ambiente, o lugar e as pessoas com quem você se relaciona, né? Isso... Ainda bem que eu te conheci, né? Ainda bem. Olha só, Nadine, a gente vai como diz, a gente vai através desse networking cada vez melhor, a gente vai através, né, das pessoas agregando e aprendendo. A vida é um eterno aprendizado, né? A gente aprende, ensina, e isso que é o bonito, né, desse mundo empreendedor também, porque você tem contato seguramente ali, não só com colaboradores, para fazer a gestão, você lida com fornecedores, você lida com outras lideranças, a equipe, precisar motivar, ao mesmo tempo também exigir, cobrar as tarefas, um jogo de cintura tem que ter, né? Sim, e antes, quando eu vim pro Plaza, eu ainda era muito presa, né, assim, eu era muito fechada. E aí, para eu conseguir fazer relacionamentos, né, eu tinha muito bloqueio. Eu tinha bloqueio de falar com pessoas que tinham um poder aquisitivo melhor do que eu, maior do que o meu. Eu não vou falar que essas pessoas não são as pessoas do meu convívio. E aí, eu falei, eu preciso mudar isso. E foi quando eu comecei a conversar com pessoas, sentava na mesa, a pessoa falava assim, porque eu viajei para tal lugar. Sério? E eu concordava, parece até que eu já tinha conhecido o lugar também. E eu comecei a me relacionar com pessoas, comecei a conhecer pessoas e foram pessoas que me ajudaram, abriram a minha cabeça, assim, porque eu ainda tinha uma mente muito pequenininha, mesmo sendo já empresária, eu tinha uma mente muito pequenininha e começou a expandir através das pessoas que eu conheci, dos empresários que eu conheci, que começaram a conversar comigo e eu falava, meu Deus, essas pessoas são inteligentes. Eu vou pesquisar sobre isso, vou ler sobre isso, vou ver podcast. Olha que legal, olha que legal. E aí eu comecei a entender, né, sobre... Porque eu tinha um mundinho fechado ali. Eu ganho isso, vou viver com isso aqui, isso daqui tá bom pra mim. E quando eu comecei a conversar com outras pessoas, eu falei... Não tô nem perto de onde eu quero chegar. Expandindo seus horizontes. Exatamente. Né? Foi abrindo. Mas foi necessário eu conhecer pessoas com um pensamento maiores do que o meu. E aí, por isso que eu falo das pessoas de comunidade. Estão lá dentro, vão ficar pensando exatamente como as pessoas de lá de dentro. Sim. É a mentalidade, né? E assim, uma coisa também eu acho bem importante, né? As pessoas vivem hoje muito acomodadas e esperando que a sorte, o destino, alguma coisa aconteça, e enfim, né?
E aí tem muito medo de arriscar-se, de sair da sua zona de conforto. Né? Então, uma das coisas que eu aprendi na vida e também no trabalho com coaching é justamente o valor que tem a zona de desconforto. Né? Então, criar uma necessidade para si, sair do comodismo, criar uma zona de desconforto. Dizer, olha, eu não estou seguro aqui, não estou estabilizado, eu preciso, né, buscar, eu preciso. Então, isso te move, né? É muito perigoso quando você está com o teu negócio já equilibrado, está vendendo bem, está dominando o mercado. Puxa, estou tranquilo, não tem mais concorrência próxima. Enfim, cuidado. Quando você começa a ficar acomodado, eu estou bem, estou seguro, você está precisando ter uma zona de desconforto novamente, senão você para de crescer. Você para de desenvolver, você para de inovar, né? Isso eu começou a criar, eu criei esse hábito, né? Na verdade, eu fiquei um pouco na zona de conforto. Pouco tempo. É um pouquinho de tempo. E aí, a minha psicóloga falou assim, você tem que fazer o que você não gosta. Eu falei, não quero. Não. Eu falei, eu gosto de de andar na praia. Não, você tem que ir pra academia, porque você não gosta. Eu falei, mas eu não gosto de fazer o que eu não gosto? Sim. Você vai fazer o que você não gosta também. Aí eu vou trocar de psicóloga. É o mais fácil, né? Falei, eu vou trocar de psicóloga. Mas não troquei. E aí, tem uma apresentação aqui pra fazer. Aí, a minha mente me sabotava tanto que eu pensava assim, acho que eu vou pro hospital. Olha só, uma coisa tão fácil de fazer. Uma apresentação pra apresentar para meus sócios. Acho que eu vou pro hospital, vou falar que tô passando mal, tiro foto aqui com o negócio na veia. E não precisa. E não quero fazer essa apresentação. Uma coisa que era online. Era só eu preparar o material e fazer, coisa que eu já sou acostumada a fazer. E aí, chegava no dia, eu, não quero fazer isso. Me dava crise de ansiedade, meu Deus. Porque eu não queria fazer coisa que me trouxesse desconforto. Claro. Porque lá tinha comparações. Comparações não. Nadine, mas esse número? Mas o que... Eu não queria explicar o que tinha acontecido de ruim. Toda vez que tinha um resultado ruim na minha loja, eu não queria fazer essa apresentação. Aí ela falou, a vida não é feita de coisa boa. Você tem que apresentar o resultado bom e ruim. Vai lá. Aí eu chegava lá, apresentava tudo. Muito bom, Nadine. Eu, meu Deus... Fiquei assim, nervosa à toa. Passou, e aí, mas isso tá sendo trabalhado em mim, assim. Ela tem me ajudado muito com isso, mas eu me peguei nessa zona de conforto aí. E que legal, como a terapia também é importante, né? Você poder ter um mentor, uma terapeuta, alguém, né? Que te ajuda nesses processos. Que às vezes sozinho é difícil, né? E você vê que, no fundo, a batalha é contra você mesma, em primeiro lugar, né? Sim. Então... Você também trabalha como mentor? Sim. Também tenho... a parte das empresas tem uma parte do meu dia que eu dedico a atendimentos individuais, né? Aí são sessões individuais, onde a gente faz... A proposta não é fazer terapia ali, né? Mas você trabalha a pessoa desde de onde ela vem, né? Da sua história... como ela está e onde ela está, e projeta um pouco para frente onde ela quer chegar, né? Então esse caminho que é importante, né? Sozinho é difícil. Então acho que todo mundo precisa ter um mentor, alguém que te ajude a direcionar, que... Sim, é extremamente importante, eu falei sobre isso. Não tem como negligenciar a saúde mental. Sim. Não tem como baratear essas coisas. Porque às vezes eu fico assim, mas pra que tu vai pagar psicólogo? Porque no aplicativo ali tu paga R$30. Minha psicóloga não tem valor que pague ela. Eu mando mensagem pra ela meia-noite, estou com crise. Quanto custa, né? Nadine, faz isso, isso e isso. Olha, eu tô pensando isso, isso e isso. Nadine, resolve, faz assim, assim, assim. Nadine, respira. Esse pensamento seu é real? Não é, tá vendo? Aí se fosse o lá, não tô desmerecendo de R$30, você que faz R$30, se tá fazendo bem pra você, ok. Mas pra mim, só funciona a forma como minha psicóloga trata de mim. Assim, Claro, encontrou um método, um caminho. Ela é uma mentora pra mim. Ela fala, tu vai fazer isso, isso e isso, e aí, como é que tá os estudos? Tá conseguindo ir pra academia? Não sei o que. Nadine, já te falei, você não pode ficar assim, desse jeito. É uma mãe.
Tadinha, uma mãe. Nadine, e assim, você acaba gerando muita... A tua rotina, né, como líder, como empreendedora, gera muito estresse, ansiedade. Como é que é você quando volta para casa, depois de um dia de trabalho? Eu volto só querendo dormir. É mesmo. E eu tenho 2 filhos, Nossa, cansada fisicamente fisicamente e mentalmente. e mentalmente. Inclusive, eu tenho uns 2 meses, né, na verdade. Eu tô tratando, né, depressão, ansiedade, Uhum. por conta do trabalho também. Passei por momentos bem difíceis, a ponto de pensar em suicídio e tudo. Nossa. Só que eu tive, assim, meus sócios, são meus chefes, né? São meus sócios. Eles me abraçaram de uma tal maneira, assim, que eu... Só a forma com que eles lidaram comigo, assim, no momento de crise, fez com que eu falasse, não, eu quero melhorar. E aí, meu sócio conversou comigo e falou, vai amanhã no médico, vai no psiquiatra, procura uma psicóloga diferente e começa a se tratar. Fica só na... Porque eu tava em 2 lojas, tava aqui no Rio. Ele fica só em Niterói, cuida da sua saúde. E aí eu comecei, né, a tratar medicamento. E todo dia ele mandava mensagem. E aí, Nadine, conseguiu dormir? Como é que foi a noite? Cara, assim, não teve preço isso. Saber que ele acordava, mandava mensagem pra mim pra perguntar se eu consegui dormir. Que legal, que bacana. É uma valorização também que ajuda no processo, né? Você sente que reconhecem aí a tua humanidade, né? Isso. E muitas das minhas crises, né, da ansiedade, era por preocupação no futuro. O que vai ser de mim? Se não for bem, coisa que não fazia o menor sentido. Claro. E aí meu sócio conversou comigo e falou, Nadine, você tá com uma preocupação que nem tem que estar, por que você tá desse jeito? Sim. E eu falei, faz sentido. Aí, esses dias, ontem, a minha líder veio e falou, tô muito preocupada. Eu, por quê? Por conta disso, disso, disso. Eu falei, se eu não tô preocupada com isso, tu vai estar... Falei, não faz o menor sentido, você vai estar ficando assim à toa. Aí comecei a explicar pra ela os processos lá e agora eu tô mais tranquila. A nossa mente sabota, né? Sim. E bom, já ouviu, né, sobre os excessos, né? Excesso de passado na tua vida te traz depressão. Sim. Excesso de futuro traz ansiedade. E o excesso de presente traz estafa. Então, temos que fugir dos excessos. Nem de passado, nem de futuro, nem de presente. Buscar o equilíbrio. E como é que faz? Trabalha bem o seu Fiat. Todos os dias, na tua rotina. Não vai perguntar? Explica, eu ia falar, explica. Que Fiat, Mozato? Explica. Eu tenho um Chevrolet, como assim Fiat? Eu uso a sigla Fiat para falar das 4 dimensões que o ser humano precisa cuidar e desenvolver diariamente. A sua dimensão física, sua dimensão intelectual, sua dimensão afetiva e sua dimensão transcendente, metafísica, espiritual. Então o ser humano ele é corpo, mente, coração e espírito. Você precisa, Nadine, todos os dias olhar na sua rotina diária e ver se você está tendo atividades que estão trabalhando o seu Fiat. Todos os dias você precisa cuidar do seu corpo, atividade de dimensão física, dormir o número de horas suficiente, ter uma alimentação adequada, fazer uma atividade física para você produzir substâncias importantes para o seu corpo, né? Cuidar da sua estética, ter tempo para você fazer seu cabelo, sua unha, se sentir bonita. Tua dimensão física, tua dimensão intelectual. Todos os dias precisa alimentar o teu cérebro. Você alimenta o seu corpo com uma leitura, com um podcast. Você consegue ler 15 minutos no dia? Sim. Ouvir um podcast enquanto vai para o trabalho, um trechinho, né? Enfim, hoje existem muitas formas de eu aprender, de eu alimentar, né, de eu expandir o meu conhecimento. Então, dimensão intelectual. Dimensão afetiva, emocional. Né? Poder trabalhar um pouquinho esse autoconhecimento emocional, não só os meus relacionamentos, mas também poder parar e perceber o que eu estou sentindo. Nossa, o que eu fiz? Como é que eu falei?
Nossa, será que isso aqui é medo mesmo? Ou é uma insegurança? Isso aqui é raiva ou é um ciúmes? Né? Talvez parar e pensar um pouquinho que emoção está por trás desse comportamento, dessa forma como eu atuei. O que eu estou sentindo? Então, eu preciso alimentar, trabalhar a dimensão afetiva. E a dimensão transcendente. Não estou nem falando de religiosidade. É cultivar a tua espiritualidade. Então, todos os dias, como é que eu me elevo? Eu faço uma meditação, faço um tempo de oração, faço um tempo de yoga, não sei, né? Mas eu tenho que entender que eu também tenho uma dimensão metafísica que tem que ser alimentada. Então, se eu não alimento todo dia o meu corpo, o meu cérebro, o meu coração e o meu espírito, alguma dessas partes vai ficar desnutrida. E aí gera o problema que a gente vê hoje. Mais de 58% com baixo índice de saúde mental. Né? Então, como se manter em equilíbrio? Como ficar... Olhar na sua rotina. Ali o Fiat. Como é que eu estou trabalhando ao longo do dia? Então, a gente começa a repensar. Vou postar isso no meu Instagram. Importante. Fiat alinhado. Todos os dias. Checklist ali, ó. Do Fiat. Já foi pra academia? Já. Se cuidou? Foi. Dormiu no número de horas suficientes? Legal. Né? Já leu 15 minutinhos, pelo menos? Tá. Ouviu? Beleza. Né? Parou, percebeu as suas emoções, respirou. Calma lá. Deixa eu dar conta das minhas emoções aqui. Deixa eu ver, né? Já se acertou espiritualmente, aí pronto. Então, esse cuidado, né? Imagina uma cadeira que tem aí 4 pés. Se você trabalha muito uma ou outra e fica de pés de tamanhos diferentes, sobe nela, você cai. Então, a gente tem que ter um desenvolvimento integral e equilibrado de todas as nossas dimensões. Isso é um segredo. Quando eu começo uma mentoria, um cliente novo, uma das primeiras coisas que eu monto com ele no início é: vamos montar sua rotina semanal? Como é que está teu dia de segunda a sexta? O que você faz da hora que você acorda, da hora que você dorme? Trabalha, beleza, e o resto? Então, de repente se dá conta que tem dimensões que ele não está trabalhando. Né? E aí vem os desequilíbrios. Nossa, que legal, gente. Entendeu? Fala mais. Bacana, né? Mas uma dica importante. Põe lá no seu Instagram para os teus seguidores fazerem isso. Eu acho que isso é legal. É uma contribuição para a humanidade, para a saúde mental do mundo. Sim. Nossa, tô impressionada. Meu Fiat estava completamente desalinhado. Desalinhado. Ah. Olha, hoje que era meu dia de folga, eu já dei uma corridinha na praia ali, que na minha cidade não tem praia, então estou por aqui. Minha atividade física foi uma corridinha na praia, né? Aí você já, olhando para o mar, você já faz aquele momento espiritual, você faz ali um momento de oração, de reflexão, né? Depois já fui ler, já compartilhei o que eu li, né? Pude tomar aquele café mais tranquilo, com mais tempo, fazer um almoço. Então, olha que bacana, você ter um dia orgânico, né? Um dia mais equilibrado, onde você consegue trabalhar. Tem uma rotina muito importante. O desafio é no dia a dia que você acorda atrasado, tal, você conseguir. Mas, já dizia Pitágoras, o grande filósofo grego, com organização e tempo, você consegue fazer tudo e bem feito. Organização e tempo. E quando a pessoa é zero organizada? Aí não consegue fazer tudo, aí tem que trabalhar. Eu tenho que trabalhar isso. Mas aí a gente tem que trabalhar, né? Então isso a organização é fundamental e o tempo, né? E programar. Eu vou chegar em casa e já vou fazer uma rotina para mim. Isso. Assume o comando. Senão você não vive, Nadine, você existe. Sim. Né? O Rubem Alves que dizia que tem pessoas que passam pela vida e não vivem, apenas existem nela. Qual que é a diferença entre viver e existir? Viver é você planejar. Então, as suas ações estão de acordo com aquilo que você determinou e planejou. Né? Agora, quando você não age, você reage. Aí, quando você reage, está na mão do outro o seu comportamento, o seu destino, entendeu?
Então, tem gente que acorda e assim, ele vai reagindo às demandas do dia, o outro que demanda a rotina dele, ele vai matando no peito e batendo aí as bolas que jogam nele, entendeu? Isso é reagir. Não é ele que determinou o dia dele. Ele foi determinado de acordo com as circunstâncias. Não. Quando você planeja, quando você organiza, você tem o controle, né? Eu vou me adaptando ao que vem, mas eu estou levando o dia conforme eu planejei. Então, eu não estou reagindo, eu estou agindo. E aí é essencial para você realmente viver. E quando que você volta? Todo mês eu venho para o Rio de Janeiro. Ah, Todo mês eu venho tomar... Ultimamente, quando né, o meu amigo tem me convidado, tem vindo tomar um cafezinho não, aqui. ele vai te convidar todos os meses, Hein? né? Todo mês. Isso. Todo mês eu venho para o Rio. E olha, a gente tá conversando aí, tem umas novidades, então acho que podemos ficar aí esperando. Eu acho que a ideia é poder tornar mais presentes essa troca que a gente está fazendo aqui, de experiência, de vida, de conhecimento. E vamos levar isso mais vezes para mais pessoas, né? Então, o nosso querido Saturnino, como é que chama o podcast? Como é que é o nome? Estúdio Podcast. Não, mas daqui, não é? Niterói Podcast. Niterói Podcast. Com, ó, Nadine Oliveira. Então, Niterói Podcast com Nadine Oliveira trará novidades. Isso aí. E como que as pessoas te acham? As pessoas me acham nas redes sociais, no meu Instagram, Luiz Mozato, Luiz com S, Mozato, M-O-Z-Z-A-T-O. Luiz Mozato, tô no Instagram, tem o TikTok lá também, no LinkedIn, você me achou lá, né? Ali no LinkedIn, enfim, as redes sociais aí. É muito interessante. A gente está pouco a pouco. No Instagram eu tento atualizar mais, colocar um pouco mais no meio do meu trabalho, as empresas que eu atendo em diferentes estados aqui no Brasil, atendo outros países aqui na América Latina. Então, empresas de diferentes segmentos, lideranças de diferentes ramos e faixa etária, enfim. Então eu tento compartilhar um pouco lá o trabalho. E ali é legal as pessoas conhecerem. Tá bem. Pessoal, hoje nosso bate-papo com Luiz Carlos Mozato rendeu, tá? Vem mais episódios por aí, podem aguardar, que eu vou perturbar ele. Ainda bem que ele me falou já o Instagram dele, que eu vou ficar mandando mensagem todos os meses. Todo mês eu vou falar, oi, tudo bem? Você pode vir aqui? Já chegou? Já chegou pra conversar com ele um pouquinho e aprender. Não precisa nem de mais fazer curso. Eu vou conversar com ele todo mês e já fiz o curso. Pronto, olha só. Nadine, uma alegria, um prazerzaço te conhecer, tá? Muito agradável bater um papo contigo. Obrigado pelo convite. E uma alegria. Podemos estar mais vezes. Sim, com certeza. Obrigado. Tá bem.